Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Oh! Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo governo do Vargas e como é que ele chegou ao poder e quais foram as suas grandes contribuições nesse momento. E o meu, não vais votar, já enfeitei o meu. Se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí embaixo, é um prazer recebê-lo. Nós estamos aí entrando nessa onda da Segunda República do Brasil. A gente tem falado um pouquinho sobre a Idade Média, um pouquinho sobre a colonização, e um pouquinho sobre o final do Segundo Império. Então, fica à vontade, se inscreva, ative a notificação para não perder os próximos vídeos. Nas eleições de 1950, o Vargas, que era senador, eleito desde 46, ele vai sair em campanha e olha, eu sou o candidato da mudança. O Dutra fez muita besteira, ele não conseguiu manter o país com os ideais nacionais, e saiu em campanha criticando o Dutra. E ao mesmo tempo ele vai defender o fortalecimento da economia brasileira. Para a eleição de 1950, o Vargas vai criar uma aliança política com Adhemar de Barros, que era um político aqui de São Paulo, o famoso rouba mais faz. Todo mundo sabia que ele passava a mão no dinheiro, mas pelo menos ele produzia obras para o bem da população. E o Adhemar de Barros tinha feito um acordo por baixo dos panos com o Vargas, que era o seguinte: ó, eu te apoio agora na eleição de 50, na eleição de 55 você me apoia para presidente, pode ser? O Vargas falou, combinado. Te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. As eleições ocorreram, o Getúlio Vargas ele recebe 49% do total de votos, o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, vai receber 30% dos votos, e o Cristiano Machado, que era um candidato do PSD, vai receber apenas 20% dos votos. Então isso vai levar a um processo de que a UDN já vai falar assim: ele não ganhou com maioria absoluta, ele não pode assumir o cargo. Só que não tinha nada na Constituição que dizia o contrário. O Vargas ele vai assumir então em 51 com uma situação econômica um pouco caótica. O governo, o caixa do governo, toda a grana que o governo tinha adquirido durante a Segunda Guerra Mundial tinha sido perdido com gastos desnecessários, com gastos supérfluos, com produtos importados que não tinham a menor necessidade de serem comprados. Você tem um aumento na inflação e um aumento no custo de vida muito forte, e você tinha várias manifestações operárias contra a situação que você tinha naquele momento, certo? Você teve a manifestação dos 300 mil aqui em São Paulo, que foi uma manifestação muito forte de pessoas protestando contra a carestia, o desabastecimento e a inflação. Isso vai se espalhar para as cidades do interior do estado de São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então o Vargas vai tentar nacionalizar a economia, então mais uma vez incentivando a industrialização, certo? Tentando dar um controle na economia, e ao mesmo tempo ele vai tentar barrar a entrada de investimentos estrangeiros, porque isso não fortaleceria a economia nacional. Vai focar agora nesse segundo momento na instalação de indústrias pesadas e de base, e parte da indústria energética, pensando as metalúrgicas, as siderúrgicas, as petroquímicas e as indústrias de eletricidade. E ao mesmo tempo ele vai tentar manter as demandas trabalhistas em ordem. Ele tinha o ministro do Trabalho, o João Goulart, e ele tinha a proposta de dobrar o salário mínimo, ou seja, dar um aumento de 100%. Isso não agradou aos udenistas. Olha lá, olha o ditadorzinho lá, vocês não quiserem deixar esse safado, ele lá tentando empurrar água abaixo o aumento, isso vai acabar com a nossa economia. E o Getúlio, para tentar impedir um desgaste do seu governo, ele vai acabar demitindo o João Goulart, e o governo vai dar um leve aumento de salário, não vai chegar aos 100%, mas esse aumento não vai desmobilizar os trabalhadores, e o Getúlio vai começar a receber ataques da UDN, para variar, e vai também receber ataques do ilegal PCB. Porque olha, você acha que esse aumento é real? Esse aumento não é real, esse aumento é só pra gente parar de encher o saco. O Vargas é trabalhista nada, ele quer que a gente se ferre. Né? Então o Getúlio já estava contra os dois aspectos políticos. E surgiram algumas demandas, principalmente entre investimento na indústria nacional e trazer indústrias estrangeiras. O Vargas sempre apoiou a questão de tentar resolver tudo nacionalmente. Aquilo que fosse estrangeiro não deveria valer a pena, ou só se fosse muito bom para o Brasil. Já o DN, sempre a oposição contrária ao Getúlio, Getúlio falou que era nacional. Não, eu quero que os Estados Unidos colonizem, podem tatuar a bandeira dos Estados Unidos no meu peito. Questão energética, que aí vai ser o ponto final. Quando se descobrem reservas de petróleo na costa brasileira, tem que trazer as indústrias estrangeiras, manda trazer as petrolíferas americanas que a gente tá resolvido, a gente não vai ser um país atrasado. Vocês, de onde que tiraram essa ideia de que a gente sendo aliado dos Estados Unidos a gente vai ser um país atrasado? E o Getúlio vai bater de frente que ele vai querer a criação de uma empresa estatal
para a extração de petróleo e que os lucros do petróleo ficassem com o Brasil. Com isso vai surgir a campanha O Petróleo é Nosso, em meados de 1953, e o Congresso ele vai publicar um decreto que vai garantir o monopólio da exploração de petróleo pelo país. Mal sabia esse pessoal que depois, anos mais tarde, um outro senador ia apoiar um projeto que ia apoiar a entrada de petrolíferas estrangeiras, né? E aí a Petrobras acaba sendo criada em 1953 para ser a indústria de retirada de petróleo, produção de combustíveis, e isso vai começar a ter um desgaste nas relações com os Estados Unidos, principalmente pela falta de apoio do Brasil na Guerra da Coreia. Eles esperavam que o Brasil fosse enviar tropas e dar suporte para os americanos lá na Guerra da Coreia, entre 50 e 53, e ao mesmo tempo também a criação da Petrobras foi outro tiro no pé para as relações com os Estados Unidos. Isso vai levar a uma diminuição dos investimentos americanos no Brasil. Você jogou fora a amor que eu te dei. Sonho que sonhei. E aí começa a ter um desgaste, não só com a UDN enquanto partido. Os empresários começam a criticar a questão do trabalhismo. A classe média já batia panela e já reclamava um pouco dos casos de corrupção que você já tinha espalhado, já era veiculado pela mídia. A grande imprensa também batia de frente com Getúlio. O jornal O Globo, o jornal Estado de São Paulo, o Diário da Noite e o Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda. E ao mesmo tempo os militares começaram a ficar insatisfeitos, em parte por conta da questão dos baixos salários, com relação ao equipamento obsoleto, com relação também ao incômodo em relação à corrupção, e ao mesmo tempo também eles acreditavam num alinhamento incondicional, né, um alinhamento subserviente aos Estados Unidos. Em meio a esse cenário de oposição e tudo mais, em maio de 1954 o governo aprova o aumento de 100% no salário mínimo. Isso vai gerar um aumento nos ataques da oposição. Onde é que a gente vai tirar dinheiro? O empresário rala para conseguir trabalhar nesse país e tem esse bando de vagabundo que não faz nada. A imprensa, principalmente a tribuna da imprensa, vai começar a ter ataques muito mais frenéticos, sejam eles verdadeiros ou não. Lacerda, por sua vez, tinha uma escolta, porque uma das coisas que eles adoravam falar, Getúlio era ditador, Getúlio é ditador, ele vai querer tomar o poder. E o pessoal da UDN tinha gente no exército e na aeronáutica e tudo mais. Então o Lacerda ele era uma figura que tinha escolta da aeronáutica. Essa informação é importante. E no dia 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda, junto com o seu guarda-costas, o Major Rubem Vaz, da aeronáutica, estão indo para a casa do Lacerda, né? E um pistoleiro surge no meio da noite e começa um tiroteio na Rua Toneleiros, que era onde ficava a casa do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda vai ser atingido no pé e o Major Vaz vai ser morto no meio do tiroteio. A aeronáutica vai tomar a frente nas investigações e capturam o pistoleiro e começam a investigar. A aeronáutica consegue descobrir que o pistoleiro foi contratado pelo Gregório Fortunato, que era o chefe da segurança presidencial. Isso era um problema muito sério, só que quando se investigou, quando chegou ao caso do Gregório Fortunato, o Gregório falou, isso foi uma ideia minha. Só que ninguém acreditou. E imaginem o Lacerda, quando essa imprensa, a aeronáutica passou essa informação para o Lacerda, o Vargas foi chamado de assassino para baixo. O Vargas começou a ser pressionado pelo exército, porque também o exército não acreditou. E aí o Vargas vai ter um ultimato, vai receber um ultimato muito pesado em relação a largar o governo, a renunciar e perder e sair do governo. Isso no dia 23. Olha, Getúlio, a gente dá o prazo até amanhã para você se resguardar, até você sair fora e sai por cima da carcaça do que a gente derrubar você, pode ser? E isso apoiado nos militares, você tinha toda essa galera da oposição, os empresários, a imprensa, classe média e tudo mais. O Vargas vai acabar pedindo um tempo lá no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete, que era a sede do governo, para pensar. E na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, o Getúlio ele se mata. Ele dá um tiro no coração e ele morre no dia 24 de agosto de 1954. No próprio dia 24, durante o dia, foi divulgada a Carta Testamento do Vargas. E até o dia 23, a população também já não estava apoiando o Vargas, porque você tinha uma imprensa inteira, com exceção do Última Hora, que era um jornal varguista,
Com exceção desse jornal, todos os outros diziam: o Vargas é um ditador, ele vai tomar o poder, ele quer acabar com a nossa economia. Então a população estava com uma certa raiva do Vargas. E quando ocorre o suicídio do Vargas e é divulgada a carta testamento, toda aquela ebulição social contrária ao Vargas vai ser direcionada para quem? Para o Carlos Lacerda. Então você vai ter o enterro do Vargas com um monte de gente na rua, porque afinal ele teria melhorado a vida de muita gente. Tem um debate muito forte hoje em dia se a carta testamento foi feita pelo Vargas, ou se ela foi forjada, ou se ela foi tirada de textos que o Vargas foi escrevendo ao longo da vida e arrumada numa coisa só. Que ele lutou muito contra os interesses estrangeiros e a favor do povo, sempre a favor do povo, e que ele retornou nas eleições de braços com o povo e apoiar a Petrobras, os direitos trabalhistas, e a frase mais icônica, a frase final da carta: deixo a vida para entrar para a história, né? É atribuída, né, na carta testamento do Vargas. E isso vai causar uma comoção nacional muito grande. E todas aquelas forças que estavam pretendendo dar um golpe no Getúlio vão recuar. E essas forças não vão se desarticular. Inclusive, essas forças que tentaram dar um golpe em 54 são as mesmas forças que vão dar um golpe em 64. Certo? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu gostei, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.